Olá pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma questão bem interessante. É um novo fenômeno que está surgindo aí nessa discussão a respeito do crescimento religioso, das questões religiosas no Brasil. É um fenômeno chamado de os sem religião. Saiu uma pesquisa feita pelo Datafolha, que foi noticiado, né, que saiu também como notícia pela BBC de São Paulo, BBC News em São Paulo, e eles fizeram essa reportagem muito interessante sobre o crescimento dos sem religião, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então eu gostaria de conversar um pouco sobre essa questão e apresentar para vocês aqui os dados e a gente vai debatendo a respeito do que eles colocaram. Eu vou apresentar um pouco sobre o que eles disseram. Essa reportagem também eles trazem alguns pesquisadores que vão dando as suas opiniões. Aqui eu não vou citar o nome dos pesquisadores, das pesquisadoras, né, para que fique mais ágil até a nossa conversa, né? Depois vocês podem verificar isso diretamente na leitura. Então, como a gente tem feito nos últimos vídeos, eu coloquei a reportagem aqui no meu monitor e eu vou acompanhando com vocês, né? Vou lendo aqui algumas questões e debatendo com vocês. Então, a primeira questão que vem à nossa mente é: por que os sem religião crescem no Brasil, né? Por que está existindo esse fenômeno no nosso país? É engraçado porque esse fenômeno até pouco tempo era desconhecido. Ninguém falava sobre os sem religião. A gente falava sobre o crescimento dos evangélicos, falava sobre a presença dos católicos no Brasil, enfim, de todos os outros grupos religiosos, né? Mas a gente não parava para pensar ou para falar especificamente sobre os sem religião. Então a gente vai discutir um pouco sobre o que é esse fenômeno e quem são esses que se denominam como sem religião. Então vamos ver aqui o que a pesquisa diz. A pesquisa diz o seguinte, que os sem religião já são mais de 30% dos jovens na faixa etária de 16 a 24 anos no Rio e em São Paulo. Olha só que coisa interessante, então, 30% dos jovens na faixa etária entre 16 e 24 anos no Rio de Janeiro e São Paulo se declaram como sem religião. Claro que isso aqui é uma estatística específica do Rio e São Paulo. Depois nós vamos ver como é que se comporta isso em nível nacional, né? Mas, de qualquer maneira, já é algo bem indicativo também da estatística no nível nacional. Então aqui ele traz também o depoimento de várias pessoas que se declaram como sem religião e eles vão dizendo por que eles se declaram assim. Então uma das pessoas aqui que aparece como sendo sem religião, ela diz que tem parte da família evangélica, uma mãe que frequenta a Umbanda e um irmão que igual a ela também se declara como sem religião. Então veja bem, aqui já aparece uma característica interessante, quer dizer, é uma família já com uma diversidade religiosa, né? Tem pessoas que são evangélicos, mas também que outros da família que frequentam religião de matriz africana, no caso aqui a Umbanda. Mas no final ela diz assim, né? No final todo mundo acredita em Deus. Então veja, os sem religião, aqui já aparece então uma questão interessante, porque de princípio, quando a gente fala os sem religião, dá a impressão que são pessoas que não têm fé ou que não acreditam em uma divindade, que são ateus. Não. Os sem religião pode sim englobar, né, as pessoas que também se declaram como ateus,
mas os sem religião aqui engloba tanto os que não frequentam grupo nenhum, como os ateus, né? E aqueles que já passaram por vários grupos religiosos e que agora não se declaram pertencentes também a nenhuma agremiação religiosa, né? Então ela diz aqui: a minha família sempre deixou que o outro tenha total liberdade. Ninguém fica questionando ninguém. Então uma característica interessante desses que se declaram como sem religião. Quer dizer, é uma família eclética nesse aspecto, né? Pessoas de vários grupos religiosos, mas que isso aqui não é uma novidade, porque isso também já existia no passado. Eu acho que a novidade aqui é essa ideia de que a gente dá liberdade para que as pessoas sejam o que elas quiserem ser, né? Ninguém, como diz aqui, ninguém questiona ninguém. Bom, vamos ver aqui uma outra que diz aqui, ó, que ela não era batizada em nenhuma religião, frequentou terreiros e igrejas e diz ter se sentido bem em todos esses lugares, né? Então ela decidiu não escolher uma religião e acreditar em tudo, né? Só que interessante também. Então, além de frequentar, né, vários grupos religiosos, então aqui tem uma característica diferente da primeira, né? Aqui, na verdade, ela frequentou igrejas, frequentou terreiros, frequentou outros grupos e decidiu não escolher nenhum grupo religioso. É engraçado porque, em geral, as pessoas fazem o caminho inverso, né? As pessoas dizem assim: eu vou frequentar vários grupos religiosos para depois, então, escolher aquele que com o qual eu me identifico melhor, onde eu me sinto bem e tal. Aqui o fenômeno foi o contrário, quer dizer, a pessoa frequentou vários grupos religiosos e no final ela disse que escolheu, na verdade, ficar sem uma religião e acreditar em tudo, né? Uma primeira dizia que todo mundo, o primeiro testemunho aqui que nós vimos dizia que a família frequentava grupos religiosos diferentes, mas no final todo mundo acreditava em Deus. E essa aqui disse: bom, eu frequentei vários grupos religiosos, não resolvi ficar em nenhum e resolvi também acreditar em tudo, né? Não decidiu por um só. Bom, outra pessoa diz assim: fui abrindo a mente com isso, com o tempo, eu fui amadurecendo no sentido de ter respeito por todas as religiões e ter a minha mente aberta. Então veja, mais uma vez aqui aparece uma palavra importante que é ter respeito por todas as religiões. Então, essa é uma característica, né, dos sem religião. Participar de todas e não escolher nenhuma, ter fé, acreditar na divindade e ter respeito por todas as religiões. Então aqui a gente já tem algumas características que predominam, que fazem parte aí dessas pessoas, desse grupo que se denomina então sem religião. E aí vamos ver aqui algumas estatísticas então que o Datafolha mostrou a respeito deste grupo. Então vamos ver aqui algumas estatísticas que foram trazidas aqui pelo Datafolha e mais uma vez ela reforça a ideia de que os sem religião é o grupo que já supera católicos e evangélicos entre a população de 16 a 24 anos no Rio e em São Paulo. Vamos ver aqui alguns números. Ele começa dizendo que no censo de 2010, os sem religião, aí aqui é bom a gente prestar atenção a essa estatística, porque a gente vai verificar o crescimento, né, desse grupo denominado sem religião. No censo de 2010, os sem religião eram 8% da população, né, ou cerca de 15 milhões de pessoas. E
esse percentual, então, ele vem crescendo a cada década, né? Então, por exemplo, os sem religião eram 0,5% da população brasileira em 1960. Olha só, então em 1960 apenas 0,5% da população se declarava sem religião. Em 1980 esse número saltou para 1,6% e em 91 para 4,8% e em 2000 para 7,3%, né? Claro, esses números aqui agora se refere à população em geral, não mais daquele grupo entre 16 e 24 anos no Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui a estatística está mostrando que como que evoluiu o número dos sem religião no Brasil, na população em geral. Então foi de 0,5 em 1960 para 7,3 em 2000, né? Em 2000. Então houve um avanço aí. Mas ela continua. Aí traz aqui então a pesquisa feita pelo Datafolha agora em 2022. Ela fala que no nível nacional, né, ou em nível nacional, 49% dos entrevistados se dizem católicos, 26% evangélicos e 14% sem religião. Então veja que já houve um crescimento grande aqui dos sem religião, né? Praticamente dobrou de 2000. 2000 era 7,3%, agora passou para 14% nessa pesquisa do Datafolha. Isso aqui não são números do IBGE, não são números do censo. Isso aqui é uma pesquisa feita pelo Datafolha, agora em 2022, que está inclusive antecipando, né, números que serão mostrados aí pela nova pesquisa do censo do IBGE, que deve sair no próximo ano ou no fim deste ano, mas mais provável que seja no próximo ano, né? Então é interessante, ele mostra aqui um decréscimo, né, no número dos que se declaram católicos, né, caiu para 49%, e o número de evangélicos cresceu para 26%, e os sem religião subiu aí para 14%. Eu estou fazendo essa comparação em relação ao censo de 2010. Né? O censo de 2010 mostrava que 64% da população se declarava católicas ou católicos e 22% se declaravam evangélicos. Então agora os católicos, segundo essa pesquisa do Datafolha, caiu para 49% e os evangélicos subiram aí para 26%. E os sem religião pulou aí para 14%, né? Então já acima dos 7,3% ou 8% do último censo. Isso em nível geral. Agora vamos voltar para aquela estatística dos jovens entre 16 e 24 anos. Então, entre os jovens, né, de 16 a 24 anos, o percentual sem religião chega a 25% em âmbito nacional. Aqui eu só chamo a atenção de vocês para tomar cuidado para a gente não confundir aqui as estatísticas, né? Muito número. Eu estou indo lá para o Rio, São Paulo, depois estou indo para falar sobre no nível nacional. Esses números que eu estou passando aqui agora refere-se à estatística em nível nacional, feito pelo Datafolha. Então, entre os jovens de 16 a 24 anos, o percentual dos sem religião chega a 25% em âmbito nacional, que não diferencia muito do que está acontecendo no Rio e São Paulo. Aí ele volta aqui, né, a pesquisa volta, aliás, a reportagem aqui volta novamente para Rio e São Paulo, né? Então, agora comparando, em São Paulo, os jovens de 16 a 24 anos, que se dizem sem religião, chegam a 30%, né, dos entrevistados, superando
os evangélicos e os católicos e as outras religiões. Então vejam, em nível nacional, como a gente viu aqui, 25%, e somente no Rio e São Paulo, né, a parcela dos sem religião, nessa faixa etária, tá, pessoal? De 16 a 24 anos, chega a 30%, né? Superando, como diz aqui, o número de evangélicos e católicos, né? Que, por curiosidade, o número de evangélicos 27% e de católicos 24% em São Paulo. E no Rio, os sem religião, nessa faixa etária, chegam a 34%, então ainda maior do que São Paulo. Também acima dos evangélicos, que são 32%, e católicos 17%, e as demais religiões 17% também. Tem sempre que lembrar aqui que a gente está trabalhando com essa faixa etária, né? Tanto entre católicos e evangélicos e os sem religião. Ele segue aqui, então, a reportagem agora, falando um pouco, querendo caracterizar mais, mostrar mais quem são os brasileiros que se dizem sem religião. Então ele fala aqui, em primeiro lugar, é preciso ter clareza que apenas uma minoria dos sem religião no Brasil são ateus ou agnósticos. Foi aquilo que eu falei no início, né? Que entre esses sem religião, esses que se declaram sem religião, estão incluídos aí os que se declaram também como ateus, né? Mas não são, eles não compõem, né, a maioria, mas estão aí presentes nesse grupo também. Então, olha só, vou pular aqui para uma outra parte, né? Então aqui, ó, a maior parcela dos sem religião tem a ver com uma desinstitucionalização. Não é uma palavra bem grande ali, mas interessante para a gente entender isso aqui. O que é a desinstitucionalização? Então ele fala assim, o que quer dizer que o sujeito está afastado das instituições religiosas, né? Quer dizer, ele pode ter uma visão de mundo e até mesmo crenças religiosas, mas ele não quer fazer parte de uma instituição religiosa, que foi aqueles testemunhos, aqueles exemplos que nós mostramos logo no início do vídeo, né? São pessoas que passaram por grupos religiosos, frequentaram, mas que agora eles não querem mais estar atrelados, né, a uma instituição religiosa. Então, é o fenômeno também da desinstitucionalização, né? É muito interessante isso, né? Então, eles são sem religião, claro, porque não estão vinculados a uma igreja, a um templo, a um grupo, a uma instituição religiosa, né? Mas eles se caracterizam também exatamente por não estar ligado a um grupo religioso, não quer dizer que eles não tenham fé ou não acreditem em uma divindade ou não mantenham a sua espiritualidade, né? É o contrário, eles têm uma dimensão mais pluralista da religiosidade, né? É o que está nos mostrando aqui a reportagem e os comentários dos pesquisadores quando estão analisando aqui esse fenômeno, né? Então, eles podem, inclusive, ser caracterizados como pessoas sincréticas, sim, né? Eles podem acreditar, crer, realizar participar de várias celebrações, ou mesmo realizar várias liturgias de vários grupos religiosos, né, aplicando na sua prática esse sincretismo, exatamente por ter circulado por todos esses grupos, com o qual ele se identifica religiosamente, ele se identifica em relação à sua fé,
mas ele não quer frequentar, ele não quer ter uma prática no sentido de ir ao grupo, ter aquela responsabilidade de estar junto, participar ou coisa desse tipo. Em geral, são práticas individuais, né? São práticas em que a pessoa faz na sua própria casa, então no seu lar. Bom, ele continua aqui, ó. Pode ter crenças muito associadas ao universo do cristianismo, acreditar em Deus, em Jesus, em Maria, mas mesmo assim eles seguem se declarando sem religião. Bom, eles estão batendo muito nessa tecla aqui para mostrar que, de forma alguma, essas pessoas, não podemos dizer que elas não tenham fé. Elas têm fé. Elas falaram várias vezes aqui que elas acreditam, que elas creem, que elas gostaram, que elas se identificaram com alguns grupos, mas não querem frequentar nenhum, que elas praticam todos, então elas têm fé, mas elas não querem estar ligadas a uma instituição. Então aqui é o que eles chamam de fenômeno da desinstitucionalização, né? Então, por que cada vez mais brasileiros se dizem sem religião, né? Se dizem sem religião. Então, primeiro passo, primeira coisa foi essa aí. Agora, ele diz aqui que um dos motivos que nós também já falamos no início desse vídeo é que muitas famílias, né, e muitos jovens crescem em famílias plurirreligiosas, né, e por crescer em famílias plurirreligiosas, esses jovens talvez tenham mais tendência a respeitar todas e também aceitar, né, todos os grupos, mas eles não se sentem obrigados a seguir a nenhuma religião ou nem buscar nenhuma religiosidade, né? Então, essas pessoas que se dizem então sem religião, exatamente por não pertencer a nenhuma igreja, mas combina diversos elementos de fé, como nós vimos, né? Então, mais uma vez, batendo nessa tecla aqui, para ficar bem claro, né? Não são ateus somente, né? Não são pessoas que não acreditam em nada. Pelo contrário, estão dizendo aqui que são pessoas que acreditam em tudo, mas que não estão preocupados em estar em fazer parte de uma agremiação, de um grupo, de uma instituição religiosa. Agora, os pesquisadores aqui levantam uma outra questão, que é para explicar, né, porque cada vez mais brasileiros se dizem sem religião, que é o que ele chama de o processo de secularização, né? E ele fala aqui, ó, isso é interessante porque havia uma ideia de que com o passar do tempo e o avanço da secularização, né, e o que é a secularização? Até aqui no nosso canal eu já tenho um vídeo que eu discuto sobre o conceito de secularização, mas eu vou ler o conceito que tem aqui. A secularização é o processo do qual a religião perde influência sobre as variadas esferas da vida, né? Então, havia a ideia de que com o aumento, né, da secularização, as pessoas se desvinculariam da fé, do sobrenatural, né? Quer dizer, uma sociedade cada vez mais secularizada, na qual a religião perderia, então, a sua influência, a sua importância, as pessoas também não estariam preocupadas com a fé ou com a religião, nem com o sobrenatural. Mas não é isso que está acontecendo. Quer dizer, os sem religião, novamente, não são pessoas secularizadas, não são pessoas que buscam a explicação fora da religião, né?
Então, o que está acontecendo é o que ele chama aqui de outros modos de fé, né? Então, há outros processos, né, que fazem com que os sem religião avancem. Eles mudam exatamente porque eles estão buscando outros modos de fé que não são aqueles modos tradicionais já conhecidos, né, no mundo, principalmente no mundo cristão, mas nos outros grupos religiosos também. Bem, uma outra causa que os comentaristas aqui, né, os pesquisadores levantam para explicar, né, por que cada vez mais brasileiros se dizem sem religião, é o que ele chama de desigrejados. Então, primeiro nós vemos os desinstitucionalizados e agora os desigrejados, né, que é praticamente a mesma coisa, né, muito parecido, né. Então, diz aqui que os desigrejados, como o próprio nome já está dizendo, né, aquelas pessoas que saíram do grupo religioso. Aqui a palavra igreja está muito relacionada ao cristianismo, né? Então esse fenômeno realmente acontece e geralmente a gente colocava isso como sendo uma característica presente mais no grupo católico, mas isso está cada vez mais crescendo também no mundo evangélico. Pessoas que participam da igreja, frequentaram um dia a igreja, se denominam como evangélicos, mas não são praticantes, assim como existia e ainda existe essa característica, esse grupo característico do catolicismo também, né? Muitas pessoas que se declaram como católicos, mas que não são praticantes, só vão lá em dias de festas, em alguma apresentação assim especial, e esse mesmo fenômeno também está acontecendo já nos grupos chamados evangélicos, pessoas que se declaram evangélicas, né, se você perguntar para ele, mas é porque um dia ele frequentou, ele esteve, se tornou membro de um grupo religioso, mas agora ele não é um praticante, né? Então isso é o que ele chama de o fenômeno aqui dos desigrejados, né? E ela também chama uma outra coisa aqui que é interessante, que ele coloca como causa desse grupo desigrejado, quer dizer, esses grupos que estão saindo das igrejas, principalmente das igrejas protestantes, é um dos pesquisadores aqui coloca a questão da luta antirracista. Então, diz aqui o pesquisador, um dos motivos que levam então as pessoas a se retirarem, a deixarem os grupos protestantes, ou mais especificamente as igrejas, é exatamente porque eles começam a se identificar agora com uma cultura mais específica, a cultura de luta contra o racismo, e essa luta contra o racismo está muito mais presente nas religiões de matriz africana do que nos grupos protestantes. Embora a gente saiba que existem também grupos dentro do protestantismo que também lutam, né, contra o racismo. Existem pastorais específicas para combate ao racismo, tanto na Igreja Católica quanto nas igrejas protestantes. Um outro motivo que leva os jovens a saírem de grupos cristãos, né, esse fenômeno que ele chama aqui de desigrejados, é exatamente a decepção, né, com as novas igrejas, com os novos comportamentos, né? Diz aqui, ó, um segundo fenômeno são as novas gerações de evangélicos criados nas igrejas, mas que passam a ter problemas com seus pastores, com seus líderes, né? Por questões morais, comportamentais, por críticas políticas. Claro,
Aliás, isso dentro do mundo evangélico é muito forte, né? Essa questão que no mundo evangélico chama de testemunho. Então, a questão moral dentro do mundo protestante é uma questão ainda muito forte. Então, quando o fiel ele se decepciona com o seu líder, ou mesmo com a igreja, por causa de questões comportamentais, por causa de questões morais, né? E agora a gente está vendo também questão política, às vezes as pessoas deixam de frequentar os grupos religiosos exatamente porque não vê ali mais sentido para que aqueles grupos, para que eles continuem participando, uma vez que o líder já não tem mais moral para estar à frente, né, da comunidade para falar alguma coisa. Às vezes ele se envolveu com alguma questão de corrupção ou com alguma questão amorosa, enfim. E agora com a questão política, né, às vezes você tem uma posição política diferente daquela, né, do seu líder, né, e isso faz com que as pessoas comecem também a se afastar dos grupos religiosos, né? Então, a maneira como eles conduzem, né, a igreja faz com que, então, muitos desses jovens procurem outros grupos religiosos, inclusive agora grupos alternativos ou inclusivos, né? Então, esse é um dos motivos que um pesquisador levanta aqui para o fenômeno dos desigrejados. Quer dizer, os desigrejados então, são jovens que seguem compartilhando do mundo evangélico, mas que ficam sem igreja, né? E ao ficar sem igreja, muitos desses jovens podem passar a se definir como sem religião, né? Então a gente viu lá os desinstitucionalizados e agora também os sem igrejas, né? Bom, outra explicação para o crescimento desse grupo dos sem religião é que chega-se à conclusão de que isso é um fenômeno urbano, é um fenômeno do jovem, mas do jovem urbano. Quer dizer, a religião no mundo rural, ela sempre foi mais tradicional, mais forte, até porque a área é menor, né? A cidade é menor, às vezes a cidade é tão pequena que o único lugar mais frequentado, com mais diversão, né, com mais opções para sociabilizar, é o próprio grupo religioso. Mas na cidade não. Olha aqui o que diz aqui o texto. Em 50, quase 94% da população brasileira se dizia católica. Esse percentual caiu para 65%, né, em 2010. Então, a parcela da população brasileira que se dizia católica diminuiu, né, de 94 para 65, como nós vimos, e agora para 49. E ele diz aqui, por que isso aconteceu? Porque os grupos evangélicos têm uma forte presença no que eles chamam de evangelização, né, de captar pessoas, de trazer pessoas para o seu grupo religioso. É praticamente uma missão para os evangélicos trazer novos adeptos para o grupo religioso. É o salvar almas, salvar pessoas, converter pessoas. Essa é praticamente a missão e o sentido da existência da igreja e da pessoa protestante, da pessoa evangélica. E isso motiva, então, as pessoas a trazerem cada vez mais outros para frequentar o seu grupo religioso. Claro, além disso, nós tivemos aí o fenômeno das telecomunicações, né, televisão, rádio, jornal, e agora com a internet, enfim, isso tudo tem influenciado bastante, né?
Então, como foi dito, esse fenômeno é um fenômeno urbano, do jovem urbano, porque na cidade, o acesso, diz aqui, ó, na cidade, nas grandes cidades, há uma celeridade da vida e acesso a uma multiplicidade de informações que colocam a religião como uma das esferas possíveis da existência, mas ela não é mais tão determinante para a sociabilidade e o encontro como no mundo rural. Como eu falei anteriormente, no mundo rural, muitas vezes a igreja, o templo é o local onde se reúne ali a comunidade para fazer as festas e socializar, enfim. Mas na cidade grande, não. Na cidade grande você já tem, ou no mundo urbano, você já tem aí uma série de outras coisas, né, que não coloca a religião como sendo aquela peça fundamental. Ela é uma, como ele diz aqui, é uma das esferas possíveis da existência, mas ela não é mais o determinante, né, para a existência e sociabilidade das pessoas. Agora, o texto vai finalizando perguntando o seguinte, né? Será que o Brasil vai virar um país de maioria evangélica? E aí os pesquisadores vão dando as suas opiniões, uns dizem que sim, outros dizem que não. Vamos ver aqui quais são os argumentos que eles utilizam. Bom, um deles diz o seguinte: olhando para os dados, vemos que o censo de 2000 para o de 2010, o percentual de evangélicos no Brasil saltou de 15% para 22%. E os católicos diminuíram de 74 para 65. Isso aqui é interessante. Realmente, a cada censo, o número de católicos tem diminuído e o número de evangélicos tem crescido, mas não na mesma proporção. Os católicos ainda se constituem como maioria no Brasil, mas os evangélicos realmente vêm crescendo a cada censo, né? E talvez a cada ano. Mas no momento, né, a gente vê, pelo menos por esse censo, por essa pesquisa aqui do Datafolha, é que houve uma diminuição ainda muito grande do número quando a gente compara com o censo de 2010, né? Como eu falei, em 2010 os católicos representavam 65% e agora, nesses números trazidos aqui pelo Datafolha, aparece com 49%, uma perda muito grande. Em compensação, os evangélicos que em 2010 apareciam com 22%, subiu para 26%, né? Então houve um aumento também aqui significante. Uma outra pesquisadora diz o seguinte, né? Alguns fatores explicam a perda de ímpeto da expansão evangélica. Aí ela vai citar aqui, em primeiro lugar, as igrejas pentecostais e neopentecostais deixam de ser uma novidade. Então, para essa pesquisadora, o crescimento das igrejas pentecostais e neopentecostais, né, chegou um momento em que as pessoas começaram também a se decepcionar com esses grupos, porque as promessas, né, eles não viam mais as promessas, né, sendo cumpridas, né, as promessas de curas, por exemplo, de milagres, de prosperidade, né. Então eles começaram, e também os próprios escândalos ou as normas rígidas, né, quando se referem a questões morais e comportamentais, essas pessoas então começam a se desligar desses grupos e entram aí na fileira dos sem religião. Bom, aqui eu discordo um pouco. Eu vejo que
os neopentecostais e os pentecostais continuam crescendo. Tanto que esses 26% que aparece aqui no Datafolha, né, em 2010, devemos lembrar que no censo os evangélicos representavam 22%. Agora, aqui nessa pesquisa do Datafolha, foi para 26%. Nós não sabemos ainda qual o número que o IBGE vai apresentar nesse censo desse ano. Mas se confirmar os 26%, significa que os evangélicos continuam crescendo, e principalmente os pentecostais e neopentecostais. Porque o crescimento dos evangélicos no Brasil se dá exatamente nesses grupos. Não são os evangélicos históricos que crescem, muito pelo contrário. Os protestantes chamados históricos, eles estão decrescendo, né? Eles não crescem na mesma proporção dos pentecostais e neopentecostais, pelo contrário, eles perdem fiéis para os grupos pentecostais e neopentecostais. Então, o grupo pentecostal e neopentecostal, embora também haja pessoas que estejam decepcionados com esses grupos, como ela disse aqui, né? Porque já não é mais uma novidade, porque aquilo que eles achavam que ia acontecer não aconteceu, enfim, e eles se decepcionaram e saíram. É verdade, mas isso não quer dizer que tenha parado de crescer, não. Esses grupos continuam crescendo, né? Então, e essa questão também moral que ela levanta aqui, né? Eles não conseguem se integrar por causa das rígidas normas morais, também acho que não é um motivo para dizer assim que o grupo não está crescendo. Claro que é um motivo para dizer que as pessoas deixam, né, a comunidade porque elas não se identificam. Mas isso também não é um empecilho para o crescimento desses grupos, porque essas regras morais rígidas sempre existiram e eram inclusive mais rígidas ainda no passado. Hoje é o contrário. Hoje, as normas morais que existem dentro dos grupos pentecostais e neopentecostais, elas amoleceram, elas foram desaparecendo, elas ficaram bem mais brandas, né? Ficaram brandas, né? Elas quase, que eu diria, quase, não vou dizer inexistente, mas está bem fraca em relação a 20, 30 anos atrás, né? Então, aliás, uma diferença dos grupos neopentecostais para os grupos pentecostais é exatamente porque nos grupos neopentecostais você não tem essa norma rígida, essa norma moral rígida, né? Nos grupos pentecostais ainda existe um conjunto de regras, de normas, né? De costumes, que muitas vezes as pessoas não se identificam e, quem sabe, até migram para as igrejas neopentecostais, porque lá as normas são um pouco mais flexíveis. Então, as normas rígidas, elas contribuem para que as pessoas deixem o grupo, mas os grupos pentecostais e neopentecostais não deixam de crescer por causa disso, eles continuam crescendo. Mas ela tem razão quando afirma que as pessoas largam esses grupos e aí vão enfileirar, né? Vão ali para as fileiras, na verdade, dos sem religião. Então, nesse sentido, ela tem razão, mas não quer dizer que as igrejas não estejam crescendo por causa disso, né? E como eu falei, as igrejas históricas, na verdade, elas perdem cada vez mais fiéis, né? Bom, eu concluo aqui com uma fala de um dos pesquisadores, né, que eu acho que ele chama atenção exatamente para esse fenômeno, quando ele diz assim: agora a ideia é não olhar para os sem religião como uma coisa estática, porque as ofertas religiosas, né, continuam existindo. E o lugar que a religião tem na vida, de dar sentido a ela,
de tornar o sofrimento sofrível continua existindo, né? Então ele fala aqui, ó, o Brasil continuará um país de maioria católica, os evangélicos crescerão ainda, né? Mas os sem religião passa a ser uma possibilidade que tem de ser observada. Então, esse é um fenômeno que a gente não pode deixar de lado, até porque o crescimento dos sem religião, ele tem sido maior do que o crescimento dos evangélicos, por exemplo. Então, na verdade, se compararmos mais uma vez os números do próprio IBGE de 2010 com esses dados do Datafolha, vamos verificar que os sem religião é o grupo que, na verdade, teve um crescimento quase que duplicando aí o seu número a cada censo, né, a cada pesquisa. Então, de 2010 pulou de 8% agora para 14%, segundo esse dado aqui do Datafolha. Então, era isso. Eu creio que esse seja um tema muito interessante para a gente ainda pesquisar e discutir, porque é um fenômeno novo e que a tendência me parece que é crescer cada vez mais. Então era isso, eu encontro vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, até lá.